Estamos estudando a armadura de Deus em Efésios capítulo 6. No verso 14, nós encontramos o assunto de hoje, a couraça da justiça. Verso 14 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós já falamos sobre isso. O cinto da verdade. E vestida a couraça da justiça. Essa couraça a qual Paulo se refere era feita de metal ou couro e era colocada sobre o peito e o abdômen do soldado para proteger-lhe o coração, também os órgãos vitais. Então aqui nós temos algo muito profundo. Por que proteger o coração com a couraça da justiça? Porque, como Paulo mesmo diz em Romanos 10, com o coração se crê para justiça. Eu vou ler aqui em Romanos 10, onde o apóstolo Paulo, assim como em Efésios 6, fala dessas duas coisas, coração e justiça. Vou começar no verso 1 porque é uma escritura riquíssima. Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus. Quero que vocês observem isso. Eles têm zelo de Deus, são zelosos, mas esse zelo nas coisas de Deus tem um problema. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então são pessoas zelosas que têm zelo pelas coisas de Deus, mas é um zelo sem entendimento. E aqui Paulo se refere quando diz zelo sem entendimento. Que entendimento é esse que eles não têm, apesar de ser zelosos, cuidadosos com as coisas de Deus? No próximo verso ele explica. Esse é o problema no entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, justiça divina, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui está o problema. Apesar de ser cuidadosos, zelosos, eles ainda não entenderam essa questão da justiça imputada ou justiça da fé. E por isso estão procurando estabelecer a própria justiça. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Vamos ver o que diz, como Moisés descreve a justiça legalista, a justiça própria, né? E procurando estabelecer a sua própria justiça. Justiça da lei é justiça própria. Vamos ver como Moisés a descreve. Ele a descreve assim: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Tentam encontrar a vida pelo fazer, o que é impossível, devido ao alto padrão de exigência divina, que é perfeição absoluta. Então, a justiça legalista se concentra no fazer. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas aqui é o entendimento que lhes falta, é disto aqui. A justiça que é pela fé. Diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Aqui está a couraça. Esta é a palavra da fé que pregamos. A pergunta é: será que estamos pregando a palavra da fé?
nossa pregação é a de Paulo, a saber, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, interessante que Paulo não diz confessares os teus pecados. Eu não digo que isso seja errado, mas se você quer ser bíblico, você deve guiar o pecador a confessar o senhorio de Jesus. É o que diz aqui. Às vezes a gente não lê como está escrito. É isso que a boca tem que confessar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, que Jesus é Senhor, né? Em outras palavras. E em teu coração creres. Por isso a couraça da justiça que protege o coração, porque o coração é aquele que crê. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê. Para quê? Para a justiça. Aqui está a couraça da justiça. Essa couraça protege o coração, porque ele crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Existe muito zelo sem entendimento. Muitas pessoas usando as couraças erradas. Sim, as couraças da justiça própria, mas não é isso a que Paulo se refere. Por isso eu digo que toda esta armadura é a armadura da graça. É a armadura do favor imerecido e você não pode olhar para ela de forma legalista, porque ela é graça pura da cabeça aos pés, literalmente. Desde o capacete até as sandálias. É graça. Como diz o profeta, eu sou graça de Deus da cabeça aos pés. E para finalizar, eu quero ler aqui em Hebreus 5, a partir do verso 11, onde Paulo diz, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, quer dizer, há quanto tempo você é crente? Deveria entender, você deveria ser um mestre nestas coisas, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O que é leite aqui? O que é sólido mantimento? Vamos ver? Às vezes as pessoas têm conceitos errados acerca do que é leite e do que é alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Veja, o não compreender por experiência, o não compreender estas coisas que estamos falando, a palavra da justiça não é justiça própria, é justiça da fé. Quando você é um legalista, zeloso, sem este entendimento, você é um menino. Você está bebendo leite, você pode falar o que você quiser, mas Paulo te chama de menino. Você ainda não compreendeu esta palavra de justiça, que te torna perfeito, porque a justiça de Cristo em nossa conta é o que nos torna perfeitos aos olhos de Deus, porque justiça é retidão, é perfeição, e justiça imputada quer dizer que Deus lança em nossa conta espiritual, por imputação, a justiça, a retidão e a perfeição de Cristo. Mas veja, o mantimento sólido é para os perfeitos. Então está falando sim de justiça da fé. Você é perfeito? Você entende esta palavra da justiça? Ou você tem zelo sem entendimento e quer estabelecer a sua própria couraça de justiça própria, como Adão com seu avental de folhas de figueira? É muito tremendo e muito profundo. Use a couraça da justiça, a justiça da fé, para proteger o seu coração, porque com o coração se crê para a justiça.